senhor lembra de ter recebido alguma vantagem devida das mãos ou por ordem do Flávio? Lembro. Que vantagem? Esse assunto aí, ele começou em 25 de nove de 2013, quando eu recebi uma visita aqui no meu gabinete do diretor industrial da JBS, o Sérgio Sampaio, que esteve no meu gabinete. Como é que é o nome dele? Sérgio Sampaio. Ele trabalha onde? Ele era o diretor industrial da área de carnes bovinas da JBS a nível nacional. Ele esteve no meu gabinete e eu, com o objetivo de fazer caixa para pagar político, eu pedi para o JBS uma ajuda financeira e ele escutou. Ele não falou nem que sim, nem que não foi discutido nem valor. E a partir daí, de mais ou menos dezembro de 2013, por aí, o Caçu me procurou e disse que o JBS daria uma ajuda financeira para o superintendente. Então, janeiro de 2014, por aí, começou, então vinha essa ajuda financeira mensal para mim, e que perdurou até dezembro de 2016, por aí. Era uma ajuda financeira para campanha política, para caixa, para deputado. Isso dava quanto por mês? Eu recebia 20 mil reais mês, que era o valor que vinha para mim. Mas esse valor nem ficava nas minhas mãos. Eu já passava direto para um deputado federal aqui do Paraná. E os 20 mil? 20 mil. Passei para ele de janeiro, aproximadamente de janeiro a abril, 20 mil reais. Aí abril, o Gil Bueno Magalhães virou superintendente. Abril de 2014. Virou superintendente. E aí eu achei que estava ficando muito pesado pagar propina para os deputados do Paraná, que é um fato. Eu achei por bem também contribuir com o Gil. E o Gil passou a receber, então, eu conversei com o deputado, falei que estava muito pesado, 20 mil por mês, que a minha intenção inicial era pagar 10 mil reais por mês, mas ele virou para mim e falou assim, e os outros deputados, quanto é que vão receber? Eu falei, 10. Ele falou assim, então nesse caso eu quero receber 20. Ele falou isso para mim. Aí eu passei a pagar 20 mil reais para ele, por um período de 4 meses mais ou menos. Começou a ficar muito pesado, o valor começou a saltar de 50 para 60 mil reais ao mês, e eu já estava ficando sem caixa. Aí eu falei com ele que estava difícil, passei a pagar 10 mil reais para o deputado, e esses 10 mil reais que eu pagava para ele, 20 mil, comecei a pagar o Gil. O Gil recebeu aproximadamente até fim de 2014, quando teve a eleição para deputado federal. Outros deputados se elegeram e eu tive que começar a pagar outros deputados também. Então, quem pagava todo mês para mim era o Flávio Caçu. Essa importância de 20 mil reais. Ele pagava para mim e pagava para outros fiscais também. Que é um fato. Né? O Caçu da JBS, das plantas aqui no Paraná, só o Caçu que pagava o senhor? Só o Caçu que pagava. Ou tinha outras? Não, eu não me recordo de outro. Mas ele passou a pagar a partir desse contato que o senhor fez? Eu fiz com... Eu não procurei a JBS. A JBS tem 8 plantas no Paraná, né, distribuídas aí, de aves e bovinos e outras espécies. Então eles me procuraram. Por quê? Porque eles precisam de apoio dentro do Estado, não para fazer fraude, mas um apoio institucional para caminhar mais rápido aí os processos deles de registro de produto para exportação. Eu tinha que fazer vista grossa de fiscal trabalhando fora de horário nas plantas, né? Como é muito curto o número de fiscais e muito amplo o número de empresas, né? Os fiscais trabalhavam fora do horário e tinha sua remuneração, com certeza. Então, em função disso, eu tinha que fazer vistas grossas, como o de São Paulo faz vista grossa, o de Goiás faz vista grossa, certo? O Brasil inteiro é assim, certo? É um fato nacional isso aí. Tanto é que o Wesley Batista fala no anexo 24, que eu comentei outro dia, certo? Eles têm 76 plantas, se tiver 4 fiscal por planta que recebia propina,
passa de 300 fiscais no Brasil, né? É um fato, né? Estou falando pelo meu, eu recebia, o Caçu recebia, a Maria recebia, e os fiscais da planta também recebiam, ok? E qual eram os valores? Era 20 mil para o senhor como superintendente? O Caçu me informou, em um determinado período, que era 50 mil que ele recebia. 20 para o superintendente, 10 para ele, 10 para Maria, e ele distribuía na planta para o fiscal e algum outro encarregado. Mas na carceragem ele falou para mim que não era 50, era 60 mil reais. Então, essa é a verdade, assim, da questão da JBS. Era 60 mil, mas esses 10 mil de diferença iam para onde? Eu acho que com certeza ficava com ele, né? Porque eu não tenho, assim, ele não me falava, né? Ele me falou isso na carceragem. Não, é que eu perguntei porque eu fiz a pergunta porque eventualmente poderia ter mais gente que recebesse, certo, ou outros valores. Provavelmente o fiscal da planta que estava lá, se saiu, o outro que entrou também provavelmente recebia. Porque, na verdade, o fiscal da planta ele tem autonomia 100%. O Caçu não era fiscal federal. Quem era fiscal federal era o responsável pela planta. É a pessoa que manda lá, certo? E ele tem toda a autonomia para fazer a gestão sanitária da planta e o abate, né? Quem era o fiscal? Na época, os fiscais que passaram nessa planta eram o Renato Menon. Depois, o Renato Menon trabalhou ali por 3 ou 4 anos na planta. Ficou um período sem fiscal. A Maria do Rocio passou a assinar pela planta, né, mas com uma equipe lá dentro, fazendo todo o trabalho de inspeção. Aí, com o advento da lei, do decreto 8444, que falava que esse decreto fala que só vai ter médico veterinário e fiscal federal dentro de plano de abate. Aí, então, começou a mudar um pouquinho a conformação de lotação de funcionário. O doutor Heraldo conversou com o Caçu, com certeza. O Caçu falou, aqui tem uma propina. Você quer vir para cá? Com certeza isso aconteceu. Aí ele, então, quis ir para lá, para essa planta e ser o fiscal responsável lá. Por quê? Porque, né, quando saiu a 8444, nenhum fiscal, nenhum técnico de nível médio da fiscalização queria ficar dentro da superintendência. Por quê? Porque dentro da superintendência não tem propina. Então, essa é uma realidade, um fato. Eu, como superintendente, posso dizer e tenho conhecimento para falar isso aí. Então, o Caçu passava para o senhor 20 mil. 20 mil reais. Mas veio a proposta ou o senhor pediu porque não, o senhor tinha que pagar? Eu pedi para o Sérgio Sampaio uma ajuda, certo, que eu tinha que pagar a base política. E ele também não me prometeu nada, mas o Caçu me avisou que a partir de determinado momento, uns 3, 4 meses depois, já começou a vir esse recurso para mim. E, na verdade, nem ficava comigo. Eu já passava direto para um deputado, certo? Levava lá no gabinete dele, certo? Quando não levava no gabinete dele, levava na casa dele. Mas era certo? Um deputado só, esse valor? Esse valor fazia parte de um caixa que eu tinha para pagar 4, 5 deputados no Paraná. Quanto que o senhor recebia por mês para fazer esses pagamentos? Olha, doutor, isso é muito variável porque às vezes a empresa pagava um período e não pagava mais. Às vezes aí eu tinha que buscar caixa em outra empresa, certo? Então era muito variável. Eu também amealhava para mim um pouco, claro, né? Mas em torno de uns 50, 60 mil eu tinha um compromisso mensal de pagar propina para deputado federal, para me manter no cargo. Somando esses 4, 5 aí que o senhor falou, 5, 50, 60 na soma? Isso. Para cada um, não? Não, na soma. Como que foi essa reunião com esse senhor Sérgio? Sérgio Sampaio? O senhor foi até ele? Não. Ele veio até Curitiba? Ele esteve no meu gabinete no dia 25 de nove de 2013, às 14 horas. Ele veio no meu gabinete. Com ele? Não. Ele ligou e queria uma reunião com o superintendente. Certo? E eu abri a reunião para ele. Por quê? Porque eu precisava realmente de ter uma fonte. Eu entendi. Mas ele que ligou e pediu a reunião. Mas foi ele que propôs o dinheiro? Não, eu propus para ele. Por que ele pediu a reunião? Não, porque ele nunca tinha vindo no Paraná, nunca tinha conversado com o superintendente, certo? E é uma empresa muito grande, né? Aqui no Paraná ela é muito forte. Para eu ter uma ideia, ela tem, aqui no Paraná,
Ela tem CIF de aves na Lapa, está em Jacarezinho, está em Carambeí, está em Santo Inácio, está em Maringá, está em Rolândia, ela está em Campo Mourão e também está em Jaguapitã. Então são praticamente 8 plantas, certo? Um volume de trabalho muito grande, de demanda para o órgão federal, para os fiscais, e exporta muito também, não pelo Paraná. Eles tinham um relacionamento muito grande no Porto de Santos, faziam alguma coisa pelo Paraná, mas a exportação de bovino deles se concentrava no Porto de Santos. Entendi. Como é que o Flávio entregava esse dinheiro para o senhor? O Flávio trazia para mim, ou ele levava na casa da Maria do Rocio e a gente se encontrava lá, ele pagava a Maria do Rocio, pagava o superintendente, ou às vezes a gente saía almoçar e ele entregava para mim os 20 mil reais, e às vezes até a Maria almoçando junto comigo também, ele. Isso aqui em Curitiba? Em Curitiba. Ou levava no meu gabinete. Muito raramente, a planta da Lapa, eu tive lá uma vez, raramente, lá nunca aconteceu passagem de dinheiro de propina lá dentro da planta. Sempre em dinheiro? Sempre em espécie. E o que o senhor fazia? Esse dinheiro o senhor já entregava, ele não transitava pela sua conta bancária? Não, não. Eu já repassava de imediato, por quê? Porque eu tinha compromisso. Eu já me livrava dos compromissos, doutor, porque não é fácil. É difícil. Eu preciso fazer uma pergunta, já que o senhor tocou no tema, que é a seguinte. A gratificação de um superintendente, eu não sei qual é o valor, aquela que o senhor recebe por ser superintendente, mas eu suponho que não seja tão expressiva, comparando com o salário de um auditor fiscal que está numa planta ou trabalhando. O senhor, no seu caso, o senhor precisava ter compromisso, o senhor já falou isso em outra ocasião, com determinados políticos que apoiaram a sua nomeação. E o senhor então fazia uma espécie de recolhimento de valores, porque era pedido ou exigência deles, era alguma coisa assim, né? Sim. Desses políticos. E eles estabeleciam valores mensais? Não. A primeira conversa que eu tive com um político, como eu falei para o senhor, eu ofereci para ele 10 mil reais, certo? E ele falou, não, então tem que ser 20. Se os outros vão ganhar 10, eu quero o dobro. E aí eu conversei com os outros, né? Porque eu tinha que ter uma bancada para me manter no cargo, eu não tinha como... eu estava sofrendo PAD, certo? Para mim manter a minha diretoria toda, certo? Eu tinha que ter apoio político forte. Então, foi esse caminho que eu encontrei para poder viabilizar, então, as nomeações, os cargos no Estado e ter, assim, a gestão funcional. Sim, mas o que o senhor ganhava? Eu suponho que, sim, se o senhor repassava 50, 60 mil por mês para um grupo de políticos, o senhor arrecadava mais do que isso. Claro. Porque não valeria a pena, pelo ponto de vista que o senhor está descrevendo, do desgaste, do incômodo, o senhor querer ser superintendente para ganhar 2, 3 mil a mais de salário e ainda ter um compromisso dessa natureza, que o senhor mesmo revela ser muito penoso para honrar, né? Então, suponho que o senhor recebia mais do que isso e ficava com uma outra parcela. Claro que eu ficava, doutor. Eu ficava assim. Agora, eu mensurar para o senhor valores, certo? Porque tinha meses que eu tinha que bancar o jogo todo aí e uns falhavam, não era coisa regular, né? Tinha pagamentos intermitentes, certo? Com essa relação empresarial. Então, eu mensurar para o senhor um valor, mas meu patrimônio foi levantado tudo, as minhas contas bancárias, pela perícia da Polícia Federal, né? Eles levantaram tudo, o que está lá é a realidade.